E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala com a gente diretamente do estado do Rio Grande do Sul, ela que faz parte da equipe de projetos da Acergs também, tem outras funções, a parte ajuda na professora na área de informática, parte também de comunicação. Bruna Araújo. Bruna, boa tarde, prazer falar com você aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Bruna, fala pra nós, você já nasceu com a sua deficiência ou ela foi uma deficiência, como diz hoje, né, não gosto muito desse termo, adquirida? Então, minha mãe teve rubéola na gravidez, então eu nasci com glaucoma e também tive que fazer algumas cirurgias quando era pequena, então eu não me lembro disso, mas né, é o que me contam para retirar a catarata e, claro, eu enxergava um pouco mais até os meus 20, 25, aí com o tempo é meio gradativa a perda, é bem lenta, assim. Hoje eu não enxergo quase nada, então fui alfabetizada normalmente em tinta, com 4 anos, e aprendi o braille quando eu fui para o Instituto Santa Luzia, que fica na zona sul de Porto Alegre, com 6 anos, e hoje eu uso leitor de tela, tanto no computador como no celular. Mas hoje você faz uso do braille também? Você consegue escrever em braille em tinta ou você já perdeu a escrita da tinta? Não, eu tenho noção, assim, mas é óbvio que a gente vai usar mais a mão, né? A questão tátil, porque não tem como mais como ler com os olhos. E o braille eu quase não uso tanto, até pela tecnologia, mas consigo ler perfeitamente, escrever. Já ensinei vários conhecidos que enxergam o braille também. Para escrever ainda dá, né? Agora para ler realmente a tinta já não... Questão da assinatura, né? Fazer assinatura ainda se torna viável, né? Mas tem algumas coisas que para quem perde já era, né? Não tem como. Sim. E a sua militância? Como é que começou a sua militância, né? Depois, nesse período da perda da visão, nessa questão das pessoas com deficiência? Na verdade, ela é bem recente. Eu já vinha observando algumas situações aí e claro que eu também acabo sendo afetada direto ou indiretamente em algum momento por alguma delas. E desde 2022 eu estou fazendo um jovem aprendiz também lá na associação, que inclusive já está quase acabando o contrato. Infelizmente só dura 2 anos, né? E foi aí que eu comecei a ter vontade de conhecer mais essa parte de o que acontece nos bastidores, com quem tem que falar, como tem que falar, e aí é um processo meio que natural, assim, mas tem que ter paciência, tem que se interessar, tem que se informar, tu não pode chegar numa reunião sem saber argumentar e não pode também querer ganhar tudo no grito, sem nenhum tipo de informação, sem fundamento. Então, não é para qualquer um, assim. Sem dúvida. Até porque é uma luta em grupo, né? Uma pessoa sozinha, ela não consegue muita coisa. É um coletivo. Então, a gente vai atrás de pessoas que têm pensamento em comum e que querem também construir um mundo um pouco melhor, né? Apesar de tudo. Então, conforme tu vai aprendendo, assim, como é que funciona, vai pegando jeito. Você comentou da questão do jovem aprendiz, e isso pode ser renovado, esse contrato, ou não? Acabou os 2 anos, tchau, obrigado. Pela lei, a empresa só pode renovar uma vez com a mesma pessoa no mesmo curso, que é, tipo assim, completou 1 ano, vai renovar por mais 1 ano somente. Se tu quer continuar na mesma empresa, vai ter que ser outro curso, ou se a empresa quer continuar com a associação em parceria, com o mesmo curso, aí vai ter que chamar outros alunos, depois desses 2 anos. Entendi. E como é que tá agora? Finaliza esses 2 anos? Já tem tratativas para continuar? Como que tá essa situação? Olha, agora a gente tem que ver se consegue outra empresa ou em outro lugar, né? Até porque essa questão do jovem aprendiz é bem relativa, assim. Porque, na verdade, isso aí não é inclusão, né? Jogar 5, 10, 20 pessoas numa sala fechada ali, todas com deficiência, isso aí não... Claro que é importante para a parte social e desenvolvimento de cada pessoa com deficiência ali, mas te fecha numa caixinha, numa bolha, então tu não tá fazendo uma convivência de pessoas que têm e que não têm deficiência, que essa seria a troca. Aí sim seria a inclusão em si. Mas você continua no seu mundo do mesmo jeito, né? Sim. Mas já vale a experiência do mercado de trabalho, de formação técnica e etc. Mas a pessoa tem que se interessar, porque eu percebo que muitas vezes o nível desses cursos aí é bem básico. Então
alguém procura algo mais avançado, aí ou tem que ir por si mesmo aí na internet, ou tem que ir atrás de escolas ou algo mais a fundo. Aqui em São Paulo nós tivemos, há uns anos atrás, o Meu Novo Mundo, que era do SESI, do Senai, que era com algumas empresas também, assim, mais ou menos desse estilo. Só que uns dias você ia para a empresa, uns dias você ia para o SESI, para o Senai, fazer os cursos do Senai. Então você tinha Sim, uma tem algumas empresas base que fazem razoavelmente isso. legal. Eu acho que a Panvel, que é uma farmácia, uma rede de farmácias aqui, não sei se tem em outros estados, está fazendo isso em outra associação. Aí tem a prática na farmácia, tem. E também eu tive um outro jovem aprendiz em 2008, que aí era no Senai mesmo, e eram todas as deficiências juntas, na mesma sala. Nesse caso, o que eu estou fazendo hoje é só deficiência visual, e é na Associação de Cegos. Por quê? Porque eles, na época que foi fechada essa parceria aí, eles estavam muito preocupados em não pagar a multa, né, que foi cobrada por não ter o percentual exigido por lei de deficientes em comparação ao número de funcionários da empresa. Mas basicamente eles só entraram com o dinheiro em si, para pagar todo mundo lá. Mas a estrutura, professor, material e tudo, foi da associação. É aquela parte, a gente finge que põe, finge que inclui, né? É uma nova maneira que eles criaram ali de, entre aspas, empregar as pessoas com deficiência. Só que daí não tem plano de carreira, não tem estabilidade financeira, não tem... Muitas vezes acabou o jovem aprendiz, acabou. Eles não têm mais compromisso contigo e nem tu com eles. E aí forma outra turma, e assim eles vão levando... Isso, não tem vínculo, não tem uma continuidade no sentido de valorizar aquelas pessoas com deficiência que têm condições de trabalharem mesmo. E, assim, eu pego quando me interessa e quando eu não já cumpri a minha parte, agora tu segue a tua vida. É mais ou menos assim. É, bem isso mesmo. Quando não interessa, já fiz o que eu podia por você, agora até logo. E muitos te iludem, muitas vezes, dizendo que que pode ter uma possibilidade de contratação definitiva, né? Mas nem sempre isso é cumprido. Além dessa parte de projetos que você faz parte na SERGS, né, da equipe de voluntariado, você também auxilia na questão da informática, né? Professor na área de informática. Como que é o trabalho? Quantas pessoas hoje, em média, fazem aula? Então, como o laboratório ele não comporta muito, ele é pequeno. Então ele não tem muito espaço para muita gente ao mesmo tempo. Então contando com todos os computadores lá, são 12 entre desktops e notebooks. Então eles dividiram em duas turmas no caso desse jovem aprendiz que eu estou fazendo. É uma turma de 10, eu acho. Primeiro ficou 11, eu acho. Mas aí saíram um ou dois lá. E aí eu, no caso, já cheguei com mais experiência nessa área da tecnologia. Mas a maioria, basicamente, começou do zero. Então o professor meio que tentou dividir as duas turmas em níveis de básico e avançado, mas avançado não tem muita coisa. Mas, na verdade, se tu for comparar o desempenho de cada um, não mudou muito do começo para cá. Então você acabou meio que virando a líder da turma. Não digo líder, mas indo mais além, por minha conta mesmo, porque é uma coisa que eu aprendi a gostar, já que hoje está muito mais acessível do que já foi, a questão de lidar com os softwares e tudo. Eu acho muito interessante ver como as coisas são feitas e o que tem que fazer para que tal coisa se torne ativa e seja prático. Então eu meio que quis começar a aproveitar essa oportunidade para aplicar o que eu sabia um pouco na teoria. E aí o professor viu que eu estava me dedicando bastante e que talvez poderia ver até onde eu ia. E aí eu fui aprendendo mais e mais e ele foi me dando dicas e assim eu vou, né? Sempre que precisam de alguma coisa lá, que o professor não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, aí enquanto ele faz num computador eu faço no outro, ou enquanto ele dá aula para outra turma da tarde, por exemplo, que daí é um curso que não é pago, mas também não recebem por isso, então eu vou fazendo as outras coisas para adiantar, né? Porque nem sei quantos computadores tem hoje na associação, contando todas as salas, mas só no nosso laboratório são 12, e isso quando tu tem que fazer em pouco tempo se torna muita coisa, né? Muita coisa torna-se bem complicado. Agora, uma coisa que eu gostaria de
comentar que você falou, realmente, o tanto que avançou a tecnologia para as pessoas com deficiência, né? A gente pegar ali final da década de 90, meio de 2000 ali para hoje, avançou de uma maneira assim, né, muito significativa. Que talvez nem nós imaginaríamos que chegaria onde está, e Da isso maneira que vai chegou. melhorar cada vez mais. Exatamente. E a inteligência artificial? Como é que você está vendo a inteligência artificial no que se refere à pessoa com deficiência? Olha, eu não estou tão especialista ainda nesse tema, mas já vi alguns vídeos, já fiz meio que um artigo resumindo tudo que eu já peguei até hoje sobre isso. E assim, tem como usar isso a nosso favor, só que, como já sabemos, ela tem que ser treinada e muito bem treinada para isso. Na verdade, ela nem é uma inteligência, esse é um termo equivocado que o pessoal começou a usar, né? Porque inteligência quem tem somos nós, seres humanos, que é a capacidade de fazer alguma tarefa cada vez melhor, assim. Só que eles aproveitam as máquinas para fazer isso em massa, né? E rápido, e sem cansar, e tudo sem parar. Sem ter que gastar mais por isso, muitas vezes, conforme o tempo. Mas assim, eu acho que ela tem sim seus benefícios, mas tem que saber usar, porque senão acaba mais atrapalhando nós com o tempo, assim, atrofiando nossas habilidades naturais e manuais e criatividade, e acaba se sobrepondo também a inteligência emocional e psicológica, que deveríamos ser mais treinados para isso, e também não depender tanto da questão de máquinas, né? Ela tem que cumprir o papel dela naquela tarefa, e era isso, sabe? E também a gente tem que testar as ferramentas, não se contentar com o que dizem que é bom para nós, e muitas vezes quem define, quem decide o que é bom, o que é ruim, como tem que ser feito, como não tem que ser feito, é quem não entende disso ou quer ganhar um dinheiro através disso, né? Ou não tem nenhum tipo de deficiência. Em cima disso, essa última resposta, queria abordar com você um tema que está sendo muito falado, né? Inclusive aí no próprio estado do Rio Grande do Sul, em outros estados também, né? Até a ONCB teve um posicionamento sobre isso, que é a questão do Orcan, né? Da questão daquele óculos. Aí no seu estado, inclusive, teve algumas cidades, né? Que efetuaram a compra, tá tendo algumas manifestações de vocês em relação a isso. Queria que você desse uma explanação pra gente sobre esse tema. Justamente que eu queria entrar nesse assunto, que eu respondi a pergunta anterior para fazer uma introdução, que é o seguinte: justamente hoje, de tarde, daqui a pouco vai ter uma reunião lá na associação, que hoje eu não fui, sobre o Orcan. A prefeitura vai lá fazer uma demonstração do porquê é bom, que é maravilhoso, que eles fazem uma propaganda muito boa, e por que a gente tem que adquirir esse produto, e a gente vai tentar rebater da forma mais educada e técnica e talvez didática possível, para mostrar que não vale a pena todo esse investimento, e que temos outras prioridades no momento. São coisas básicas que nos faltam no dia a dia ali para a associação, não só para nós, como para basicamente qualquer associação que faz a reabilitação e atendimento de pessoas com deficiência visual, que é no nosso caso, mas já englobando outras deficiências também. Muitas vezes tem os múltiplos deficientes, e que pode faltar também dinheiro para outras associações que atendem outros tipos de deficiência especificamente. E a gente percebe assim que está tendo um marketing muito bem feito, um interesse muito além do normal, talvez, de secretários, de políticos em geral, porque eu tenho acompanhado aqui os números, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, da compra desse aparelho, que ao nosso ponto, assim, de analisar isso, eu ia dizer o ponto de ver, né, mas parece meio contraditório, mas assim, isso, se existisse na década de 90, no máximo no começo aí de 2000, seria maravilhoso. Só que hoje nós temos outros recursos que são muito melhores, mais completos e mais baratos, talvez até grátis, que substituem esse óculos, e tá muito superestimado, assim, ao meu modo de observar, assim, as coisas, sabe? E também eu converso com muita gente, e muitos concordam comigo. Claro que sempre vai ter alguém que discorda, que vai dizer que é bom, mas assim, o principal, talvez, o objetivo deles é prometer que isso vai fazer o cego enxergar, e talvez
já entregar esse aparelho para crianças, estão na fase da alfabetização, tentando anular a importância do braille. E isso não é o que estou dizendo, vocês podem ver em qualquer matéria que tem por aí na internet. Eles sempre vão mencionar que esse óculos ele faz mais e é mais rápido e não sei mais o que do que o braille. Tanto que eu fiquei sabendo esses dias que pararam de fabricar máquinas braille aqui no Brasil, né? Eles estão tentando fazer uma obsolescência programada, forçada, né? Até estava comentando contigo fora do ar aí, que provavelmente se fosse o contrário, se a gente pedisse para eles para adquirir esses óculos aí, se realmente fosse tão bom quanto eles dizem, talvez seria muito mais complicado do que o que está acontecendo hoje, né? Porque não é 1 ou 2 que é comprado, é um fardo, são 5, 10, 20, tem capitais aí comprando 100, 150 de uma vez, assim. E aí eles querem apelar, até mesmo para os familiares, que eu já tenho visto isso, para darem depoimentos a favor desse aparelho, dizendo que mudou a vida deles, que agora o filho, a filha, o marido, a esposa, ou sei lá quem, consegue chegar na biblioteca e ler um livro, sendo que isso é mentira, a gente já sabe disso, é falso, é totalmente fantasioso, não tem como. E que agora sim eles podem ter a independência que faltava, quer dizer, não conseguem fazer o básico do dia a dia, na própria casa, na própria vida, mas esse óculos, ele dá a entender assim, que eles dão a entender que esse óculos ele vai fazer coisas mirabolantes, quando a gente sabe que não é verdade. Não é porque tu colocou um óculos numa criança ou numa pessoa que nunca enxergou, que ela vai saber utilizar esse óculos, porque tem que ter o controle do olho, isso ninguém fala, para poder, por exemplo, ler uma página de um livro com bastante texto, não é bem assim. Quem enxerga tem noção de como é que é, mas quem nunca enxergou e que nem sabe as letras em tinta, como é que vai saber? E sem falar outras coisinhas aí que surgem no meio do caminho, outros fatores que eles acabam tentando ofuscar, meio que nos obrigando a aceitar que a gente precisa disso. É eles que sabem melhor que a gente, o que é melhor para nós, o que vai facilitar a nossa vida. Enquanto isso, tem muito mais coisas mais urgentes que eles simplesmente ignoram, que a gente vai atrás, a gente conversa com eles, tá bom, depois, a gente vai ver isso depois e nunca mais. Como por exemplo, as obras do centro de Porto Alegre, que a gente fez reuniões e parece que não adiantou nada. O Conselho Estadual, por exemplo, como é que está a posição do Conselho da Pessoa com Deficiência aí do Rio Grande do Sul sobre essa questão? Olha, eu vou te ser bem sincera, eu não entrei em contato com eles também, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal, basicamente, eles só existem para dizer que estão ali, porque eles não fazem nada a nosso favor, pelo menos não que eu tenha visto. Quando a gente tenta falar com eles dizem que não sabem, que a gente tem que pelo menos dar uma chance, ou que eles não podem falar muita coisa porque eles estão ocupados com outras coisas, e que cada um tem a sua opinião e que era isso. Então, muitas vezes a gente fica no vácuo, assim, tenta um contato para um diálogo e parece que eles não estão afim. Aqui em São Paulo tem a CPA, né, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade. Aí em Porto Alegre, além dos conselhos, existe algo semelhante para validar esse tipo de coisa ou não? Olha, nós temos a FREC, que representa todas as associações, e pelo menos com eles nós conseguimos fechar, né, um apoio, a opinião de que isso é um dinheiro jogado fora, um desperdício de dinheiro público, e que nós temos que continuar lutando por coisas que estamos há anos para conseguir, mas que parece que quando eles querem aproveitar uma mina de ouro, quando eles acham assim, dizem, não, isso aqui vai nos dar dinheiro. Eles simplesmente não ouvem mais nada. Só eles é que sabem e, cara, é um absurdo. Assim, eu tô vendo os números pelo Brasil, assim, chega a ser bizarro, porque não vê quase ninguém falando contra, ou que realmente a realidade do Brasil para as pessoas com deficiência. Tu só vê esse óculos sendo anunciado como quase uma cura, assim, para quem não enxerga. Agora tem esse óculos, pronto, vai viver e acabou a tua deficiência. E não é bem assim. Aliás, não é nem um pouco disso. Tá bem longe disso acontecer. Claro que muitos aplicativos nos ajudam em tarefas básicas ali no dia a dia, mas mesmo assim tem que saber usar.
usar, não adianta ter só a ferramenta, tem que saber ser usada. Então, assim, tu vai ver, assim, quem tá divulgando todos esses óculos aí, de 100, quase nenhum entende de tecnologia e só quer ganhar dinheiro, quer fazer sei lá, criar uma atmosfera de usar a questão da deficiência da pior forma possível, que é trazer para a política, né? Porque no momento que tu consegue dizer que tu vai mudar a vida do teu filho ou da tua filha, ou sei lá de quem for que tu convive, tu vai acabar conquistando essas pessoas aí. E que isso vai se transformar em votos depois. Infelizmente é assim. E ninguém estaria fazendo isso se não estivesse ganhando dinheiro com isso, pode ter certeza. Só para contextualizar, para quem não sabe da história, né? Isso inclusive é um óculos que vem de fora, vem de Israel, inclusive. Sim, a manutenção é feita nos Estados Unidos, se estragar alguma coisa assim. A bateria não dura nem 2 horas. Ele não tem conexão com a internet e custa no mínimo à vista 15 mil. Para vocês verem como a coisa é tão facilitada, entre aspas, para nós, né? É tão legal esse governo, qualquer governo que começou a apoiar isso daí, foi 2018 que eu comecei a acompanhar mais, que se popularizou, mas eu acho que já tinha antes aqui no Brasil. Tem até sites informando datas bem diferentes do que o pessoal me conta, assim, que já estava antes disso aqui no Brasil, para vocês verem como eles colocam qualquer dado e fica por isso mesmo, como se fosse correto. Eu não sei porque esse governo não está parando tudo essa aceleração em querer vender esse produto de qualquer forma. Eles estão invadindo literalmente as associações, porque é isso que eles estão fazendo. Ah, não, vocês têm parceria com a prefeitura, então agora vocês vão ser obrigados a ouvir toda a apresentação da empresa que representa, que faz esse produto aqui no Brasil. Quer dizer, que faz não, entre aspas, né? Que traz esse produto para cá, porque a gente quer o apoio de vocês. Isso, que repassa, né? Que é basicamente isso que eles vão fazendo na Sergs, assim como fizeram em outros lugares. Não, a gente vai mostrar o quanto é bom isso aqui pra vocês vão ter que aceitar. A gente já sabe que não é bom. Muitos já usaram. Então, assim, eu tava vendo ali, quer ver? Eu tava fazendo uma pesquisa prévia até semana passada, pelo menos no que já temos registrados aí, que eu pude somar, já foram comprados no mínimo 1.500 Orcus no âmbito público. Fora o privado, fora os por CPF, né? Tô falando só por nível municipal e estadual, prefeitura, governo e tal. Fora cada um que comprou, ou empresas privadas, assim, né? Pensa, faz um cálculo. A gente fica sabendo, assim, de vários comprados de uma vez só, não é 1 ou 2, repetindo o que eu já tinha dito. Teve um município aqui perto do meu que comprou 33. Mas eu pensei, mas é barato. Não. Vai botar 20 mil em cada um, assim? Quanto que dá 20 mil vezes 33? No mínimo 660 mil. Mas não foi só isso. Na verdade, deu quase 1 milhão esses 33 aí. Aí, a cidade de Porto Alegre agora quer comprar mais 20. Pra quê? Aí, eu li numa matéria aí que teve um político aí lá de Salvador, eu não me lembro se ele é prefeito de Salvador ou alguma coisa assim do tipo. Ele disse que ele pretende que todas as crianças tenham cada um o seu Orcan, pra não ter que depender do Braille pra ler. Cara, isso é muita coisa. Então, assim, a nível mundial, eu vi que já tava em no mínimo 22 países. Só que eu não sei qual é a opinião nesses 22 países do pessoal de lá, de cada país, né? Porque eu posso levar pro meu país e ficar lá, né? Como? E quais países também, né? 22 países, quais países? Eu não vi toda a lista dos países agora de cor, eu não me lembro. Mas o Brasil é um dos que mais está envolvido nisso. Os outros não sei qual é o nível do quanto que isso tá lá, porque podem ter comprado meia dúzia pro país inteiro, até porque tem países menores que o Brasil, e já contabilizar como um país que tem esse óculos, né? Mas assim, na internet a gente pode ler e achar que tudo é perfeito, mas não é bem assim. Inclusive sobre isso, né? Eu posso ir ali, colocar uma opinião, não, é tudo de bom, vocês têm que comprar, mudou a minha vida. E não é bem assim. Eu tenho uma colega, inclusive, da outra turma, que ela diz que tem um e não consegue usar, tá lá parado. Eu tenho um amigo na Argentina que ele tem esse óculos aí, ele disse que não
não entendeu muito bem como é que funciona, que ele já enxergou. E geralmente só conseguem ter algum tipo de resposta desse óculos, digamos assim, depois de muito treinar duas pessoas, a pessoa que está ali indicando para o deficiente visual como é que faz, como é que não faz, porque é um scanner, né? Nada mais é do que uma câmera que tem um scanner e tem um microfone, um fone que vai te ler ali o que está aparecendo, para onde está apontando a lente da câmera, e muitas vezes não captura a imagem completa ou o texto completo, a posição às vezes não favorece a claridade e muitas vezes a capacidade de memória, de armazenamento daquele produto ali também não é muita coisa, tem que estar sempre dando manutenção para ele de apagar dados. Então assim, vamos supor que tu quer anotar aquela informação que tu tá lendo, não tem como fazer, não tem como compartilhar, porque ele não é smart, né? Ele leu, acabou. Então, deu, acabou. E assim, não sei se quem tá ouvindo aqui já usou algum tipo de scan para ler um livro, que tem vários, né? Tu apoia na frente de um livro, assim, em cima do livro, aí tu deixa o livro aberto na página que tu quer ler. É difícil, tem que saber manusear. Então, assim, hoje em dia nós temos aplicativos que te dão muito mais informação do que simplesmente ler o que tá escrito ali. Porque daí eles pegam da internet todo o rótulo, por exemplo, um remédio, uma bula, tu pode ler tudo, não só uma linha ou duas. Sinceramente, eu fico curiosa para tentar ler uma bula com esse óculos, já que a letra é minúscula. Se tu não souber como fixar o óculos na linha certa, o que vai acontecer? Ele vai ficar meio confuso para ler várias linhas ao mesmo tempo. Para quem nunca enxergou, às vezes a letra é tão pequenininha que ela é menor que, sei lá, que um dedo, cabe várias linhas. É uma coisa muito pequena. Então, assim, até estava vendo aqui um vídeo sobre livros e eu vi alguém comentando que não consegue enxergar muito bem e que as letras têm que ser grandes. E são poucas as editoras que fazem livros com letra maior do que o normal. Geralmente, eu não me lembro agora se a fonte é 12 ou no máximo 14. E sem falar a cor da página em si, se é amarela ou branca, isso também vai fazer diferença. Tem uma série de detalhes que tem que ser levado em conta na hora de tu adquirir um serviço ou um produto. Até porque tem opções muito mais baratas, como tem outros óculos aí, agora tem o Ray-Ban, se não me engano, da Meta, em parceria com a Meta. Tem o eVision e tem outros dispositivos sendo desenvolvidos também nesse momento, que vai custar muito menos que esse Orcan e que vai fazer muito mais coisa. E, cara, não tem nem o que dizer. Esse Orcan aí, ele foi criado como uma desculpa, assim, para tentar, entre aspas, né, fazer uma inclusão e para os políticos dizerem que estão investindo na educação porque eles têm uma verba que tem que ser destinada todo ano e que com isso não precisa mais professor do Braille, não precisa mais de sala de recursos e se tiver vai ser só tudo dependendo do óculos. Eu lembro que quando eu era mais jovem, tinha um computador numa sala de recursos que eu ia, só que ele nunca foi ligado porque a professora não sabia usar e... No meu tempo também tinha isso, viu? Tinha vários. Não, tinha vários. E na época o computador era muito mais caro que hoje, né? E fazia muito menos coisas. Então, assim, tem uma prática, não sei se em todos os lugares do mundo é assim, mas comigo foi muito frequente isso, que geralmente quem ensina para o deficiente visual é quem enxerga, tanto na questão da orientação e mobilidade, o braille, a lidar com o computador, sabe? Então, é errado? Não é de todo errado, mas aí ele vai, às vezes, te ensinar do ponto de vista dele. Isso que é errado. Que nem eu tenho um professor que ele se interessou em aprender o NVDA, que ele usa o celular com leitor de tela com a tela apagada, mas isso é ele consegue fazer as coisas como se não enxergasse, e ele enxerga perfeitamente. Então, assim, ele consegue ensinar para um deficiente visual como se ele fosse deficiente visual. Então, aí é que está a diferença. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado com calma, porque, como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, eu até acho que tem algumas funções que, assim, por exemplo, para um cego ensinar o outro é um pouco complicado. Não que não possa, mas às vezes fica meio complicado. Sim, e pode isso até concordo. Causar um acidente. Por exemplo, aula de mobilidade, um cego ensinar o outro, eu acho um pouco tenebroso, para usar o termo bem correto. Sinceramente, eu não confiaria. Um cego total, ensinar um cego total na rua, por exemplo,
mas só que na verdade no cotidiano vai ser mais ou menos isso. A pessoa que enxerga não vai estar andando contigo o tempo todo. Tu tem que ter noção do que está acontecendo. Tudo bem, mas você ensinar durante o período de ensinar, você ir com o cego ensinar o cego é muito difícil. Mas assim como tem cegos ensinando a cegos a lidar com as coisas na cozinha. Também, na minha opinião, muito tenebroso. Aí talvez precise de 3 pessoas, um que enxerga, o outro que enxerga, aí sim. Mas o tempo todo também acho que não precisa, porque eu acho que vai de cada um, porque assim, eu tenho uma amiga minha que perdeu a visão com a minha idade, e ela teve que continuar a vida e não enxergando, e ela enxergava muito bem, e ninguém ensinou ela como é que tinha que fazer sem enxergar, ela foi fazendo. Então, claro que uma coisa é tu ensinar para uma pessoa que nunca enxergou como é que vai fazer as coisas. Outra coisa é tu ensinar para alguém que enxerga um pouco ainda, e outra coisa também é tu ensinar para quem já enxergou em algum momento na vida. Tem a memória visual, tem uma série de questões que auxiliam. Então, assim, eu acho que nem todo mundo vai saber tudo na vida, até porque isso é impossível, ter todas as habilidades para tudo, mas eu acho que, assim, tem que saber como trabalhar, como ensinar para um deficiente visual. Estou falando mais deficiente visual, que é o meu caso, mas para não entrar na seara de todas as deficiências, que cada uma tem as suas limitações, suas especificidades aí, que cada uma pode vir falar aqui em programas separados para não misturar, mas assim, claro que em algum momento cada um vai saber como encaixar aquilo na sua vida. Se o óculos vai te ajudar, beleza, é um caso isolado, tu vai saber usar, mas agora levar isso como uma solução a nível mundial, a nível nacional, já é demais. Parece aqueles produtos que a gente vê vendendo na Polishop, sabe? Já começa a virar uma comercialização, assim, parece que eles fabricaram muitos, que na verdade o que é? O Orcan, ele é um óculos basicamente comum. O que diferencia ele dos outros óculos é um dispositivo que é encaixado nele. E dizem que é bem incômodo, assim, tanto a haste como aquela sensação de estar com aquilo ali o tempo todo. Porque às vezes tu quer desativar, tu quer tirar e tal. Até porque a gente que não enxerga sabe que não é assim. A nossa vida não é assim. A gente não enxerga e vai precisar desses recursos em momentos muito... Cada momento é separado, assim. Não é o tempo todo que tem que estar ativo aquilo. Porque senão a gente faria transplante de córnea, investiria mais... Por exemplo, eu acho muito mais interessante eles investirem esse dinheiro em pesquisas para futuras soluções na aplicação de células-tronco, que talvez vai ajudar muitos deficientes visuais a poder recuperar a visão, seja através de córnea, de nervo óptico, aí sim. Então, a gente fica assim apavorado. Cada dia, como é que... Eu vou colocar uma palavra aqui que talvez ficaria um pouco pesado, mas a gente está vendo muito assédio da parte deles para conosco, para aceitar esse produto, que chega a ser assim uma coisa meio que desproporcional, sabe? A gente não fica assim, mas por que isso? Só porque alguém que disse que alguém que era bom e que tinha que investir nisso, eles tomaram isso como Então, né, isso virou uma forma de quase como uma pirâmide, um vai tendo que tirar dinheiro do outro. E se tu for analisar também, talvez ele não custa tudo isso para fabricar ele. Só que daí, né, vai botando coisas em cima, imposto, vai encarecendo. E a questão do Braille, como é que tá as universidades locais aí pro ensino do Braille para quem quer se tornar um professor? Olha, eu tô bem fora dessa questão das universidades, mas eu tenho ouvido falar que eles estão tentando fazer com que o Braille meio que desapareça. Morra, por completo. Né? Eles não estão dando muita atenção. Tu não vê quase cursos de extensão ou de especialização. Quando muito tu vê ali muito rápido nas cadeiras, talvez optativas, ou nas cadeiras de... mais para pedagogia, licenciaturas, mais para quem vai trabalhar na escola, talvez, com a educação. E mesmo assim, bem básico. Muito, muito por cima, assim, de forma muito superficial. Até eu estava falando essa semana com uma conhecida minha que mora em Brasília, mas ela é daqui. Aonde é que ela tá? Ela é voluntária na Biblioteca Pública de Brasília, Biblioteca Braille. O site deles é inacessível, o blog ali depois eu até posso mandar o link. E ela não sabe Braille.
e ela não entrou hoje. Então, assim, o Braille ele não é difícil. A questão é que, como é muito ligado ao tato, nem todo mundo tem um tato bem desenvolvido. Por isso a importância de já trazer o Braille para a pessoa com deficiência enquanto ela é criança. Visual, no caso, né? Eu tô falando. Ou surdo-cega. Então, assim, tem que ter contato com a palavra tocada para saber como é que se escreve, a ortografia, e para desenvolver também a capacidade motora, também a coordenação motora, porque o Braille é que nem ler basicamente normal, só que tu vai ler com os dedos ao invés de ler com os olhos. E quem enxerga, geralmente acaba lendo o Braille com os olhos. Mas o importante é que a pessoa saiba decifrar aqueles códigos, aquela combinação de símbolos, de pontinhos. Porque quem enxerga vai ver a combinação e vai já entender como é que se forma cada ponto. Sim. E aí o Braille, o que ele se transformou hoje em dia? Só quase como um enfeite, assim, um detalhe nas caixinhas de remédio, que não são todas, em alguma caixa de algum produto de cosméticos, higiene, cosméticos principalmente, né? Mas quase não tem isso nas embalagens de produtos alimentícios. Por isso que aí chegamos de novo nos aplicativos que temos hoje, que vai te dar a informação, por exemplo, se tu tá sozinho em casa, tu tem diferentes sabores do mesmo produto, com a embalagem igual, ele vai lá e te diz, é só tu saber botar direitinho ali a embalagem na câmera, e tem várias opções de aplicativos, tu pode pegar a informação completa de como foi os ingredientes, a fabricação, a validade daquele lote, então assim, a tecnologia tá aí, o problema não é não ter a tecnologia, o problema é que muitas vezes como não tem quase pessoas preparadas para lidar com aquele objeto, ele fica parado. Por exemplo, a impressora Braille é caro e já tem scanner nela para pegar o material em tinta e transformar em Braille, mas quase ninguém sabe lidar com ela, e tem vários recursos nela que antigamente não tinha e que mesmo assim era grande, pesada. Então assim, ao invés de comprar um óculos caro, a gente podia preparar as pessoas, os profissionais, para trabalhar com isso, seja nas escolas, nas associações, nas bibliotecas, seja onde for. Porque, geralmente, até pouco tempo, a maioria dos deficientes visuais trabalhavam aonde? Qual era a profissão de um deficiente visual? Massagista, telefonista. Aí, por exemplo, hoje dá para um deficiente visual trabalhar muito mais áreas, como na parte de rádio, de produtor de música, professor de música, e dentre outros aí. E muitas vezes isso não acontece, porque as próprias escolas técnicas e universidades não veem o potencial da pessoa com deficiência visual nessas áreas. Então, quer dizer, eles nos limitam, eles é que dizem até onde a gente pode ir. Eu sou de uma época que o Braille era o carro-chefe, vamos dizer, né? Sim, o Braille era a porta de entrada. Era tudo. De um deficiente visual no mundo, de um contato dele com o mundo. Eu até sabia ler e escrever em tinta, mas eu sabia que eu não ia poder contar com aquilo o tempo todo, porque, por exemplo, na escola eu não conseguia acompanhar no quadro que estava escrito. E isso ia fazer diferença para mim no decorrer dos anos, que eu sabia que eu ia perder a visão, em vários sentidos, tanto na parte da matemática, na parte da biologia, física, química, então, literatura, porque não redação, né? Porque é grande volume de texto, geografia. Aí a gente entra em outra coisa, geografia. São raros os mapas e planilhas também, né? Tabela periódica, calculadoras que falam em científica, é raro encontrar também, em Braille ou que fala. Parece que nós, deficientes visuais, não podemos saber como é que é o mundo, as figuras em si representadas. É porque o mapa, muito visual. Para entrar no mapa, teria que ter uma impressora que até tinha antigamente, que fazia a impressão de mapa, era uma impressora específica. Mas mesmo assim era meio confuso de entender. Eu já vi, mas é meio confuso, assim. Tu vai dar para uma pessoa que nunca viu, ela não vai entender muito bem como é que funciona aquele desenho, o que quer dizer aquilo tocando. Então, assim, o Braille ainda tem a sua finalidade, que não pode ser deixada de lado. Ele é mais uma ferramenta que tem que ser mantida,
em conjunto com outras. Claro que só o Braille ele não cumpre todas as funções e necessidades que temos. Ele não é perfeito, mas ele complementa. E nos primeiros anos escolares ele é muito importante. Não tem como substituir por enquanto. Acho que nem nunca, nem por enquanto, nem nunca, eu diria. E nós estamos falando do Braille, ele foi criado na verdade ele já meio que existia de outras formas, mas ele foi adaptado mesmo para pessoas com deficiência visual através do Louis Braille, né, que é do século XIX. Até estava lendo a história do sistema Braille ontem, estava trabalhando com esse texto aí num outro programa ali, que converte em texto em áudio. Nós temos mais essa ferramenta, só que o áudio também ele não sana tudo, ele deixa lacunas que o Braille vem para completar no desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. Isso independente do nível escolar. Exatamente. Bom, Bruna, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua entrevista aqui conosco. Gostaria que deixasse suas considerações finais, seus contatos, fica à vontade. Bom, eu acho que não me esqueci de nada no momento, mas nada que não possamos falar num próximo encontro. Estou à disposição de vocês. E eu acabei também desenvolvendo minhas habilidades, que é trabalhar com edição de texto. Eu traduzo tanto do português como para o espanhol e vice-versa. Eu faço um pouco de manutenção de computadores, posso fazer via remoto também. Trabalho com criação de conteúdo também. Não tenho quase nada na internet, porque eu faço muita coisa offline. Mas assim, ajuda a organizar pastas também, arquivos. Então, vocês podem falar comigo no meu e-mail, que é brunainternauta, tudo junto, tá? Com U, internauta com U, @gmail.com. E acho que eu vou deixar só o e-mail, porque o WhatsApp é meio pessoal, eu não tenho outro número. Mas aí eu gosto de fazer trabalhos freelancer e podemos conversar melhor também aí com o passar dos dias. E quando precisarem, é só me chamar novamente para falar de outros assuntos. Então, obrigada pelo espaço aí. Finalmente chegou o dia que eu participei do programa. E sucesso a todos nós aí. Ok, conversamos com Bruna Araújo, da equipe de projetos e área de comunicação da Acergs, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.